teremos um spin-off de Steven Universe. Como assim? Eu fui totalmente pego de surpresa com essa notícia de que a gente vai ter um spin-off de Steven Universe focado no Lars. Mas afinal de contas, sobre o que é essa série, aonde ela vai ser exibida, eu vou falar tudo aqui nesse vídeo. Tá bom, pode vir agora. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Dario Pato e após mais de 5 anos do fim de Steven Universe Future, que foi o epílogo de Steven Universe, porque tivemos a série de Steven Universe, que foi de 2013 a 2019, o filme de Steven Universe, que foi em 2019, e o epílogo Steven Universe Future, que foi de 2019 a 2020, eu achei que não teríamos mais nada se passando nesse universo. Claro que durante esses anos tiveram algumas especulações, alguns boatos, algumas teorias dos fãs de uma possível continuação ou mesmo um spin-off, mas nada confirmado até então a gente só seguiu com a nossa vida. E eu, como fã de Steven Universe, tenho muito carinho por essa animação que, óbvio, além de misturar fantasia, ficção científica e mistério, vários elementos que eu gosto, também é uma série que de forma muito especial conseguiu levar para o público infantil representatividade LGBTQIAPN+, algo que parecia totalmente impossível de ser feito para esse público. E de certa forma, a representatividade LGBTQIAPN+, dentro de Steven Universe abriu as portas para que outras produções infantis também pudessem fazer isso. E nos últimos tempos a gente tem tido umas notícias tão desanimadoras, né, com relação a um retrocesso até, e a gente caminhando para algo mais conservador nas produções infantis, que acaba sendo praticamente uma luz no fim do túnel essa notícia de que teremos mais de Steven Universe. Você me trouxe de volta à vida. Agora, me deixa ser alguém que merece isso. Mas como eu vou comentar durante o vídeo, talvez essa produção não seja para o público infantil, e sim para um público mais velho. Eu fui atrás de alguns portais de notícia, então a gente vai dar uma olhada no que eles estão falando sobre esse spin-off de Steven Universe. De acordo com notícia da Variety, o anúncio foi feito na quarta-feira, dia 11 de junho de 2025, durante a mostra da Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios e Hanna-Barbera Studios Europe no Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy, pela própria criadora de Steven Universe, Rebecca Sugar. Esse festival é um evento anual que acontece na cidade de Annecy, na França, e é um dos principais festivais de animação do mundo, atraindo profissionais e públicos interessados em animação. Em 2025, esse evento acontece entre 8 e 14 de junho, e dentre os vários painéis que aconteceram no festival, esse ano o Cartoon Network Studios comemora 25 anos e, portanto, havia um painel comemorativo dentro do festival. Então, vários criadores de séries de animação icônicas da Cartoon Network estavam presentes no painel, como por exemplo o Adam Muto, de Hora de Aventura, e Rebecca Sugar, que trabalhou também já em Hora de Aventura, mas é a criadora de Steven Universe. Durante o painel, enquanto o Adam Muto, criador de Hora de Aventura, falou sobre a segunda temporada de Fiona e Cake, algo que eu ainda vou trazer aqui no canal, então fiquem de olho, a Rebecca Sugar fez uma performance ao vivo de Part of the Madness que ela compôs pra Hora de Aventura com Fiona e Cake. Now that I'm not part of the madness. E que foi uma música que o Adam Muto pediu pra ela compor pro Simon, que mostrava que, apesar dele estar feliz por ter recuperado a sua sanidade e não ser mais o Rei Gelado, também mostrava que ele sentia falta de ser o Rei Gelado. E nas próprias palavras da Rebecca Sugar, eu disse sim, sim, eu aceito, porque é assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto em relação a você, é assim que eu me sinto em relação a esse mundo e a esses personagens. E falando sobre os sentimentos que essa música representava pro Simon e que representava pra ela também, a Rebecca Sugar deu a notícia. Sinto muita falta do meu mundo e dos meus personagens também, então estou co-criando com Ian Jones Quart uma nova série Steven Universe. E isso, obviamente, provocou a maior reação do público no dia. No portal de notícias da Deadline tem mais informações também sobre isso, inclusive um complemento na fala da Rebecca Sugar que eu acho legal citar. Sinto falta do meu mundo e dos meus personagens, mal posso esperar para compartilhar a sequência com vocês e não tenho palavras para agradecer por todo o apoio. O Lars é um personagem muito querido de Steven Universe, que tem um arco muito interessante durante a série. Ele começa como um garoto normal do planeta Terra, mas acaba morrendo e volta à vida por conta do Steven. Nesse retorno ele descobre alguns poderes especiais, faz amizade com as Off-Colors, com as Descoloridas, vai pro espaço, tem uma jornada totalmente diferente e nova, e muitos fãs de Steven Universe sempre quiseram ver um pouco mais sobre as aventuras do Lars. A Rebecca Sugar será a produtora executiva desse spin-off de Steven Universe,
ao lado do seu esposo Ian Jones Quartey, que trabalhou também em Steven Universe e é o criador de OKKO. A série se chamará Lars of the Stars, que por acaso é o mesmo título de um episódio da 5ª temporada de Steven Universe, focada no Lars e nas off-colors, nas descoloridas. Esse episódio mostra uma aventura do Lars com as descoloridas numa nave, no espaço, e por muito tempo especulou-se que poderia ser o início de um spin-off. Em Steven Universe Future, a série que é um epílogo de Steven Universe, a gente vê um pouco mais desses personagens alguns anos depois, e nesse contexto o Lars já está de volta à Terra, mas as descoloridas estão se formando e ele planeja voltar com elas para o espaço. Então, mais uma vez, havia a possibilidade de ter um spin-off baseada nessas aventuras que eles poderiam viver a partir de então. E de acordo com o anúncio, Steven Universe Lars of the Stars explora o passado, o presente e o futuro do universo de Steven Universe. A sequência acompanha Lars Barriga, eterno adolescente fora da lei espacial, enquanto ele e sua tripulação pirata contrabandeiam, escapam das autoridades e descobrem os segredos mais obscuros do decadente Império Gem. Isso quer dizer que nesse spin-off a gente pode ver tanto o momento atual, em que o Lars e as Off-Colors estão vivendo no espaço, como também esse momento intermediário entre Steven Universe e Steven Universe Future, ou mesmo antes disso, né? De repente, como as Off-Colors, como as descoloridas chegaram até aquele ponto em que a gente conheceu elas. Mas a série ainda pode ir além, já que é dito que eles descobrem os segredos mais obscuros do decadente Império Gem. Isso quer dizer que muito da mitologia de Steven Universe, algo que não foi explorado na série original, pode ser explorado agora nesse spin-off. Quando é dito que a série pode explorar o passado, quer dizer que ela pode voltar muito atrás, indo até as origens das Gems. Além disso, há muito a ser explorado com a decadência mesmo do Império Gem depois de tudo que aconteceu em Steven Universe. Inclusive, há a possibilidade de ter algumas participações especiais de personagens de Steven Universe, incluindo o próprio Steven. Óbvio que todo o arco, toda a narrativa do Steven se encerrou na série dele, mas seria bem interessante um episódio dentro desse spin-off mostrando como tá o Steven hoje em dia, né? O que ele fez depois de sair no final da série pra explorar o mundo. Acho que só um oizinho ou mesmo algum personagem falando sobre ele já seria bem legal. Mas óbvio que o foco da série vai ser o Lars e todas as descoloridas, a tripulação do Lars e as aventuras que eles vão viver o universo afora. Talvez eles nem cheguem a visitar a Terra e seja realmente uma série mais espacial. E algo que chamou muita atenção nessa série spin-off de Steven Universe é que ela não vai ser pra HBO Max, como talvez fosse natural pensar, mas sim para Prime Video. E o catálogo de animações dentro da Prime Video é principalmente voltado para o público adulto. Durante o Festival de Cinema de Annecy foi debatido muito sobre a liberdade criativa que se tem na hora de fazer uma animação adulta, e provavelmente é esse o caminho que Lars of the Stars vai seguir. Apesar de ser um derivado de Steven Universe, que é uma série infantil, talvez Lars of the Stars tenha uma pegada um pouco mais adulta, principalmente pensando que vai ser pra Prime Video. Durante uma das mesas que aconteceram no festival, a Rebecca Sugar lembrou que no início da temporada de Steven Universe, ela frequentemente ouvia que fandoms menores de sua série eram insignificantes para a emissora, já que esta estava mais interessada em capturar um público amplo de TV de todas as idades e grupos demográficos. Já com a animação adulta, ela argumentou que os fandoms são agora mais importantes do que nunca, e grupos menores de espectadores dedicados podem ter um impacto muito mais significativo no sucesso de uma série. Parece que agora podemos começar algo onde isso é o que mais importa. Lembrando que a Prime Video já tem dentro do seu catálogo algumas animações de sucesso, como Hazbin Hotel e Helluva Boss. Tem também a série de super-herói Invencível, que tem um fandom muito grande, e mais recentemente se associou à produtora Glitch também para exibir as animações que ela produz. Inclusive eu fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre a nova série de animação da Dana Terrace, Knights of Guinevere, que ela tá desenvolvendo com a Glitch, e que existe sim a possibilidade dela ser exibida na Prime Video justamente por conta dessa parceria. Então a Prime Video tem investido tanto no desenvolvimento como na exibição de animações adultas. Portanto, o fato de Lars of the Stars ser uma série para a Prime Video, muito provavelmente significa que a série vai sim ter um tom um pouco mais adulto. Tá se sentindo bem? Não. Tá se sentindo mal? Não. Algo que vale destacar sobre a Prime Video também é sobre esse apoio a produções independentes. Algo que pode ser muito positivo para Lars of the Stars, já que daria um pouco mais de liberdade criativa para Rebecca Sugar. Óbvio que a Cartoon Network Studios está bem longe de ser uma produtora independente, mas eu não acho que a Rebecca Sugar voltaria para esse universo se ela não pudesse ter a liberdade criativa necessária para desenvolver. E vocês aí estão empolgados com essa notícia? Eu fiquei muito feliz
feliz que a gente vai ter uma continuação, um spin-off de Steven Universe. Tantos anos esperando e finalmente veio aí. Infelizmente a gente só não tem notícias ainda sobre a data de estreia da série, quando que ela vai ao ar. Mas fiquem ligados aqui no canal que assim que sair alguma novidade de Lars of the Stars, eu venho aqui pra gente conversar, pra gente debater e pra gente teorizar também um pouquinho sobre essa série. Eu vou deixar um link aqui pro vídeo onde eu falo sobre Knights of Guinevere, a nova série de animação que a Dana Terrace está desenvolvendo. E assim que eu tiver mais notícias sobre Lars of the Stars, eu volto aqui no canal pra falar pra vocês. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau.